Seja bem-vindo a essa aula, os 7 passos para a formação em psicoterapia psicanalítica. Uma jornada para desenvolver a escuta clínica, o vínculo com o paciente e o manejo das técnicas. E aqui você vai encontrar orientações relevantes para utilizar antes, durante e após as consultas aí com seus pacientes no consultório. E para quem é essa aula? Para iniciantes no consultório de psicologia com a psicoterapia psicanalítica. Então, se você aí é recém-formado, se você já atua no consultório ou ainda está com instabilidade no consultório, se você está em transição de carreira ou em dupla jornada, empresa e consultório, escritório e consultório, ou se você até é estudante, estagiário e pretende viver do consultório com a psicoterapia psicanalítica, essa aula é para você. Tá? Eu sou Rui Sibiri, sou psicólogo, eu tenho 16 anos de experiência no meu consultório particular, eu sou especialista em psicoterapia psicanalítica, tenho pós-graduação pela USP, tá? E o que eu fui percebendo ao longo desse tempo? Eu descobri que as leituras, e as aulas são insuficientes para a formação em psicoterapia psicanalítica. É exatamente isso. Eu fui aprendendo a diferenciar o que é a informação e o que é a formação. A informação ela se dá na aula, ela se dá no curso, ela se dá na leitura e a formação ela se dá na prática clínica. E aí com o tempo dentro do meu consultório de psicologia, os pacientes foram aparecendo. Tá? Só que assim, no começo eles ficavam poucas consultas, poucos meses, e assim foram os primeiros 2, 3 anos de trabalho. E aí, até então eu comecei a ter pacientes com 2 anos de terapia, pacientes com 3 anos de terapia, e eu fui entendendo como é que a coisa funcionava na prática, muito diferente de como que a coisa funciona na teoria. Mas aí levou mais ou menos 5 anos para eu entender que existe uma relação entre escuta clínica, vínculo com o paciente e manejo das técnicas. E eu compreendi, de fato, que a formação em psicoterapia psicanalítica, ela ocorre na prática. O que ocorre quando a gente se forma em psicologia e decide trabalhar com a psicanálise do consultório? Existem 2 caminhos aí que ocorre com a maioria dos profissionais. Um caminho é que pega o diploma, pega o CRP e logo você vai lá e inicia no consultório, sem muito planejamento. Você subloca uma sala, você vai atender numa clínica médica, você vai atender por plano de saúde, mas só que devido a essas circunstâncias, não leva em consideração o setting, o enquadre e o contrato psicoterapêutico com base na psicanálise aí com os pacientes. Um segundo caminho é, não vou começar agora, vou fazer uma pós-graduação. Aí vem mais estudos, mais teoria e menos prática clínica. Muitas pós-graduações também, elas não têm supervisão clínica. No curso vai ter muitos conceitos, muitos dados históricos, mas pouca técnica, pouca prática clínica. Aí surge aquela ideia, eu vou estar pronto só depois que tiver o diploma de pós-graduação. E muitas vezes a pós-graduação ela não vai resolver o seu problema. Ou também tem aquelas psicólogas que iniciam no consultório e também iniciam a pós-graduação e vão tocando esses 2 projetos ao mesmo tempo. Ocorre que, é aquilo que eu já falei aqui, somente estudar é insuficiente para aprender a psicoterapia psicanalítica. O que eu vou falar para você aqui, os 7 passos, tá? São diretrizes que é utilizada há mais de 100 anos para a formação em psicanálise. Então vem comigo, eu vou ensinar os 7 passos para a formação em psicoterapia psicanalítica. Isso vai ajudar você aí a desenvolver a sua escuta clínica, vai desenvolver o vínculo com o paciente e o manejo das técnicas, tá ok? E quais são os 7 passos? Eu vou falar aqui os 7 passos e depois eu vou explicar em detalhes cada um desses passos. Então vamos lá, toma nota aí. Passo 1. Ter a experiência clínica como base do aprendizado. E eu vou explicar para você por que a experiência clínica deve ser a base do aprendizado na psicanálise. Passo 2, praticar o tripé para a formação em psicanálise. Sim, o tripé são 3 direcionamentos, 3 diretrizes para a formação em psicanálise. Passo 3, compreender a metapsicologia freudiana. Grava essa palavra, metapsicologia. Passo 4, utilizar o método para investigação do inconsciente. É isso aí que você ouviu. Psicanálise tem método, psicanálise tem técnica. Passo 5, conviver em comunidade. Você já ouviu aquele ditado? Se quiser ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai em grupo? É isso aí, conviver em comunidade. Passo 6, evitar mais do mesmo. E eu vou te explicar
detalhadamente o que é o mais do mesmo. E o passo 7, tomar decisão de destino. Então vem comigo, eu vou explicar agora o passo 1, ter a experiência clínica como base do aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Aprender a psicanálise na experiência clínica. Aprender a psicanálise com a experiência clínica. Aprender a psicanálise a partir da experiência clínica. Exemplos: atender o paciente no seu consultório é uma experiência clínica. Você, na condição de psicólogo ou psicólogo, fazer psicoterapia pessoal, ser atendido por um colega de trabalho, né, na condição de paciente, também é experiência clínica. Né? Participar, fazer supervisão clínica, também configura experiência clínica e estudos de caso clínico. Então, esses são exemplos do que é a experiência clínica. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: somente teoria não é suficiente para aprender a psicoterapia psicanalítica. A psicoterapia psicanalítica é uma prática clínica. Eu vou falar para você aqui alguns argumentos, né, para poder justificar que a psicanálise se aprende através e tão somente através da experiência clínica. Argumento número 1. A psicanálise surgiu no consultório do Sigmund Freud. O que isso significa? Que a psicanálise nasceu da experiência clínica. Tá certo? O que é a experiência clínica? A experiência clínica, ele é um fenômeno psíquico que se manifesta no momento da sessão. Então, é no momento da sessão, na experiência clínica, você vai conseguir entender o que é o fenômeno psíquico do ponto de vista da psicanálise. Ok? A experiência clínica que vai dar sentido e vai fundamentar o aprendizado na psicanálise. E aí eu não tenho dúvidas no que eu vou dizer agora. Sem experiência clínica, a psicanálise pode se tornar uma teoria incompreensível. E para você que é psicóloga ou estudante de psicologia, e aí já deve ter passado por várias aulas ou leituras daquilo que a psicanálise ensina e muitas vezes ficou de forma incompreensível. Por quê? Porque é um conhecimento que não está contextualizado com a experiência clínica. Então, esse é o passo número 1. Grava isso que eu estou dizendo, passo número 1, ter a experiência clínica como base do aprendizado da psicanálise. Então, somente assim a psicanálise vai fazer sentido para você. Passo número 2, praticar o tripé para a formação em psicanálise. O tripé são 3 ações para a formação, 3 atitudes para a formação, 3 diretrizes para a formação em psicanálise. Então, se você quer trabalhar no seu consultório de psicologia com a psicoterapia psicanalítica, é importante saber quais são esses 3 passos. Qual é o tripé para a formação em psicanálise? O tripé para a formação em psicanálise é a psicoterapia pessoal, a supervisão clínica e os seminários clínicos, que nada mais, nada menos são as aulas junto com os estudos de caso. Sempre de uma forma contínua e simultânea, presta atenção no que eu vou dizer agora, de uma forma contínua e simultânea ao longo da carreira. Ela ocorre dentro da experiência clínica, mas também ao longo da carreira profissional. Se formar em psicanálise para ser um psicoterapeuta de orientação psicanalítica é muito mais do que ter diploma. Esse tripé para a formação em psicanálise é uma metodologia utilizada há mais de 100 anos nas sociedades ou institutos de psicanálise para a formação dos psicanalistas. Isso surgiu lá atrás com o Freud, em 1910, 1912, no século passado, e perdura até os dias de hoje na formação dos psicanalistas dentro das sociedades ou institutos de psicanálise. Né? É uma metodologia que valoriza a experiência clínica e ele fundamenta a formação a partir da prática. Passo 3, compreender a metapsicologia freudiana. Né? O que é a metapsicologia freudiana? As explicações de Freud sobre a mente humana, os entendimentos de Freud sobre a mente humana, a visão do Freud sobre a mente humana. São os conceitos que o Freud propôs para explicar a mente humana. Então, todas as vezes que falar de metapsicologia, nós estamos falando de conceitos freudianos que explicam o desenvolvimento do psiquismo e a patologia psíquica. Né? Mas por que metapsicologia? De onde vem essa palavra? Meta é aquilo que transcende, é aquilo que vai além. Então, metapsicologia é um tipo de psicologia que vai além dos sentidos do corpo ou da atividade do cérebro. A metapsicologia é a psicologia que explica os fenômenos psicológicos, os quais transcendem ou vão além
da atividade do cérebro. Quais são esses conceitos? Id, ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, pulsão de vida, pulsão de morte, princípio do prazer, da realidade, narcisismo, de defesas psicológicas e etc. E por aí vai. A metapsicologia freudiana surgiu, grave isso que eu estou dizendo, a metapsicologia freudiana surgiu a partir da experiência clínica. Então, a metapsicologia freudiana, ela é uma lente observadora, ela é um paradigma que nós utilizamos para analisar os casos clínicos, para analisar os nossos pacientes do consultório. A metapsicologia freudiana explica o conflito psicológico, o conflito psíquico do paciente. Compreender a metapsicologia freudiana é um passo fundamental para a formação em psicoterapia psicanalítica. Passo 4, utilizar o método para investigação do inconsciente. Lembra que eu disse? Psicanálise tem método? Psicanálise não é só ficar ouvindo? Não é só ficar ouvindo. Psicanálise é aplicar o método, é aplicar as técnicas. Psicanálise tem método, psicanálise tem regras técnicas, psicanálise tem procedimentos técnicos, tá ok? Associação livre, atenção flutuante, uso da interpretação, como lidar com a transferência do paciente, como lidar com a resistência do paciente, como lidar com a compulsão à repetição do paciente. Exatamente isso. Presta atenção. O método é um instrumento de trabalho da psicoterapia psicanalítica. Então, quando você for atender no seu consultório com o paciente, não é só ficar ouvindo, e nem muito menos ficar falando com o paciente, conversando, é aplicar o método. O método, ele é um instrumento de trabalho. O método faz parte do enquadre, o método faz parte do setting, o método faz parte do contrato psicoterapêutico com o paciente. Então, se você quer prosperar no seu consultório de psicologia com a psicoterapia psicanalítica, presta muita atenção no passo 4, que é utilizar o método para investigação do inconsciente. Passo número 5, conviver em comunidade. Fomentar a troca, estabelecer o debate, aprender com os erros e os acertos do colega, pertencer a um grupo fortalece sua identidade profissional, tá ok? Conviver em comunidade, especificamente com grupos que valorizam os passos 1, 2, 3 e 4. Isso vai fortalecer a sua identidade de psicoterapeuta psicanalítico. Então, você vai conviver com pessoas que utilizam a experiência clínica como base do aprendizado. Você vai conviver com pessoas que praticam o tripé para a formação em psicoterapia psicanalítica. Você vai conviver com pessoas que entendem e debatem sobre a metapsicologia freudiana e pessoas também que utilizam o método para investigação do inconsciente. Ok? Passo número 6, evitar o mais do mesmo. Rui, mas o que é o mais do mesmo? O mais do mesmo é aquilo que todo mundo faz e que todo mundo tem o mesmo resultado mediano e muitas vezes não prospera no consultório com a psicoterapia psicanalítica. Vou fazer uma pós-graduação, uma especialização ou até um mestrado e não levar em consideração a experiência clínica. Então, todo estudo da psicanálise, para você que quer trabalhar no consultório de psicologia com a psicanálise, todo estudo que não leva em consideração a experiência clínica é mais do mesmo. Porque vem mais estudos, mais leituras, mais livros, mais artigos, mais tempo, mais trabalho acadêmico, menos experiência clínica, menos escuta clínica, menos vínculo com o paciente, menos manejo da técnica. Isso é o mais do mesmo. Quais são os principais equívocos? Só vou ficar qualificado com a pós-graduação. Só vou começar no consultório depois da pós-graduação. O consultório vai dar certo depois da pós-graduação. Diploma ou certificado não é o suficiente. Isso é equívoco. O consultório ele vai dar certo à medida que você pratica os passos que eu estou ensinando aqui para você. Ok? Somente leitura e aula é insuficiente. Olha bem. É insuficiente. Eu não estou dizendo que não precisa. Eu estou dizendo que leitura e aula não basta. É insuficiente. Somente curso de graduação ou pós-graduação é insuficiente. E presta atenção, professor sem experiência clínica no consultório é insuficiente. É necessário prática clínica. A experiência clínica dá sentido para o aprendizado da psicanálise. Passo número 7, tomar decisão de destino e não procrastinar. Para onde você vai, com quem você vai, de que modo você quer ir, onde você quer chegar. Então, você tem que responder essas
4 perguntas para você aí no momento de tomar essa decisão de destino. Como é que você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos no seu consultório? Então, com quem você anda faz a diferença. Por onde você anda faz a diferença. Quem é o seu grupo ou a sua comunidade faz a diferença. Bom, em resumo, esses 7 passos para a formação em psicoterapia psicanalítica é fundamental para você desenvolver a escuta clínica, construir o vínculo com o paciente e aprender a manejar as técnicas com segurança. E eu vou repetir aqui. Passo 1, ter a experiência clínica como base do aprendizado. Passo 2, praticar o tripé para a formação em psicanálise. Passo 3, compreender a metapsicologia freudiana. Passo 4, utilizar o método para a investigação do inconsciente. Passo 5, conviver em comunidade, conviver com pessoas que têm esses mesmos princípios aqui. Passo 6, evitar mais do mesmo. Mais do mesmo é aula e estudo. Aula e estudo é insuficiente, é necessário experiência clínica. Passo 7, tomar decisão de destino. Pensa muito bem como é que você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos no seu consultório. Bom, e se você pretende desenvolver a escuta clínica, o vínculo com o paciente e o manejo das técnicas, pode contar comigo. Eu faço um convite especial para você participar da comunidade Coopera Psi, que é um espaço onde psicólogas e psicólogos cultivam e valorizam os passos que eu aqui demonstrei para você. Aqui você vai ter acesso ao curso de introdução ao método da psicoterapia psicanalítica e também a supervisão clínica em psicoterapia psicanalítica. Todas as informações estão no meu site e também você pode me chamar no WhatsApp. Conto com você e até breve.